Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3 Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Lembre-se que esse programa, essa entrevista que você vai assistir, ela passa simultaneamente na Parabólica, que você está acostumado, no Facebook, no site do canal da sba1.com e também na NET TV e Claro TV, são TVs a cabos que veiculam a programação do canal do Boi. E o programa Mercado Futuro agora está nas principais redes, então siga lá se você quiser. Tem foto, tem texto, tem boletins pequenos e as entrevistas, essa que você vai assistir, vai para uma página do programa no YouTube. Lá fica à disposição para você ver a hora que quiser, quantas vezes quiser. E para concluir toda essa falação, siga-me ou siga o programa no Mercado Futuro. E para deixar eu feliz e sorridente, dá um like, tá bom? Eu vou parar de falar isso, eu já estou falando muito. Bem, quando eu comecei a escrever reportagens sobre produtos químicos usados nas lavouras, o mundo no Brasil estava muito mais atrasado do que é hoje. Eu não vou citar exemplos porque acho que não é necessário. Não existia o programa das embalagens vazias, não existia cuidados, enfim, era bem complicado, mas isso já é passado. Hoje é futuro, nós vamos falar de futuro. Para falar de futuro, vou começar aqui com a Líria Rosué, eu não perguntei a pronúncia assim, Rosué, gerente regulatório da UPL, que ela veio falar aqui no programa sobre um programa da empresa que chama Aplicar Bem, que é justamente aplicar bem defensivos. E eu vou tentar saber porquê do programa, enfim, essas coisas todas. Líria, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, obrigada. Aplicar bem é ensinar o agricultor a usar corretamente os produtos que ele aplica na lavoura, é isso? Exatamente, É isso aí. é isso aí. E como é que surgiu esse programa? Na verdade, olha como as ideias surgem, né? Na verdade, surgiu de uma conversa num bar entre duas pessoas, o pesquisador hoje que encabeça o Aplique Bem e um funcionário da Arista, né? Sobre essa necessidade de levar o conhecimento de uma aplicação correta para o campo, né? Então, surgiu há um bom tempo atrás e porque a gente via vários pontos que poderiam ser corrigidos para uma boa aplicação. Mas só que a grande dificuldade no campo é de você, como fazer o agricultor receber esse treinamento, né? Então, porque o agricultor não vinha até a gente. Então, a ideia foi de levar o nosso treinamento até o agricultor. Então, daí que surgiu a ideia e a gente foi desenhando todo o projeto. E como é que vocês levam isso para o agricultor? Então, a gente leva através de vans, né, que a gente chama de tech móvel. Então, ela está totalmente adaptada, né, e adequada para a gente poder levar o conhecimento teórico e prático até o agricultor. Então, se o agricultor não vem até a gente vai até o agricultor e tudo isso de forma gratuita. Né? Então, é uma parceria público-privada com o Instituto Agronômico de Campinas. E a intenção realmente é levar para o maior número de pessoas um treinamento de qualidade. Vocês conseguem convencer o agricultor? Eles vão usar um herbicida, vai. Aí a dose lá fala assim, para cada 10 litros de água, um tantinho assim de herbicida. Ele fala, não, eu vou pôr um pouquinho mais, porque aí mata um mato mesmo. Tem esse tipo de problema? Tem esse tipo de problema também, mas assim, a gente tenta, claro, o agricultor ele é bem desconfiado, principalmente se alguém que não conhece, que ele não tem confiança no dia a dia, está levando alguma informação nova. Então a gente demonstra na prática onde que ele está perdendo. Então às vezes ele está usando um produto a mais, quer dizer, ele só está perdendo dinheiro. Né? Então, com aquela quantidade correta que está na bula, ele pode fazer a aplicação e fazer da forma correta. Às vezes ele está errando em algum ponto. É isso que a gente quer demonstrar. Então, a gente tem toda uma técnica, né, até lúdica,
para mostrar para ele onde que ele pode melhorar na aplicação. Mas assim, não é fácil convencer, então por isso a gente trabalha em várias frentes para que realmente a gente tenha efetividade naquilo que a gente está propondo. E esse programa, por exemplo, quando vai essa Tecmóvel. Tecmóvel, é o que? É um dia, 2 dias? Como é que é? Normalmente um treinamento padrão leva um dia inteiro, 8 horas. Então a gente dedica mais ou menos a primeira parte, 4 horas, para a explanação mais técnica e teórica, e depois a gente vai para o campo ver, junto com o pulverizador do agricultor, onde que ele pode estar errando, onde ele pode melhorar dentro da aplicação dele. Tanto no equipamento, como na forma como ele está aplicando o produto. Porque eu não sei se esse é um grande problema, você que deve saber. Por exemplo, aqueles onde sai o jato de produto, aquilo entope. Tudo isso deve criar ou desperdício ou então não aplica direito, sei lá, por isso que chama aplique bem, né? Exatamente, ele pode estar perdendo o produto, dependendo às vezes do filtro que ele está usando, do tipo de ponta que ele está usando, que é o bico, né? Então ele pode estar aplicando de mais ou de menos, não está acertando onde ele deveria acertar, o alvo, né? Que seja a erva daninha ou o fungo, ou o que for, né? O inseto, ele pode não estar atingindo da forma que deveria. É isso que a gente tenta demonstrar. Ou seja, é um negócio complexo isso aí, porque tem a parte mecânica, né, que é o equipamento, que tem vários tipos de equipamento, que produzem vários resultados. E vocês não são fabricantes de equipamento, né? Então, vocês vão lá e fazem análise fria. Tem o produto. Eu mesmo outro dia vi, em uma propriedade em Jaú, aqui em São Paulo, o próprio agricultor fez uma adaptação nos bicos. Ele ia fazer uma pulverização no café e ele fez uma adaptação lá para não jogar nem um pouquinho, porque o pé de café estava só numa certa altura, para não jogar nada na terra, porque ele queria só jogar na folha. Então, quer dizer, é uma adaptação que não é a indústria, ele mesmo que fez. Mas você vai comentar isso depois do intervalo, já tem intervalo. Gente, o assunto é aplicar bem defensivos. Essa semana os programas estão sendo quase telecurso, né? Eu fiz vários programas de ensinar como fazer as coisas direito. A Líria Roswell, ela é gerente regulatória da UPL. A UPL, antigamente, eu não sei se foi a UPL que comprou a Arista ou a Arista comprou a UPL. A UPL comprou a Arista. A UPL comprou a Arista. A Arista é mais conhecido que a UPL ainda. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Ok, o programa Mercado Futuro está de volta. Hoje o assunto é a aplicação correta de defensivos agrícolas. Outros chamam de agroquímico, outros chamam de veneno. Esse programa é democrático, cada um chama como quiser. Minha entrevistada é gerente regulatória da UPL, é a Líria Roswell. Ela está falando de um programa da UPL que vai para o campo orientar o produtor. A Líria falou um negócio no começo que eu falei desse negócio aí. Você quer fazer algum comentário sobre o que eu falei? Antes do intervalo, não? Então, eu acho que a grande lição hoje do aplicar bem é que tudo é muito caro, então ninguém joga dinheiro fora, né? Eu acho que o custo deve ter dado uma melhorada no nível geral. Confere isso, não? Confere. E tanto é que a gente tem exemplos, porque o agricultor não quer desperdiçar dinheiro, mas ele faz isso sem saber. Né? Então a gente demonstra para ele o quanto que ele pode economizar até em produtos através de uma aplicação correta. Porque primeiro naquela aplicação ele já vai estar usando menos do que ele usa, né? Pode fazer menos aplicações. A gente tem um caso em que um agricultor de feijão, produtor de feijão na região de Madre de Deus, ele falou que em um ano, na verdade, ele economizou um carro zero. Né? Resta saber o tamanho do carro, o valor. Mas só que é incrível você achar que para um agricultor, né, de médio porte, e que ele fez, até falando com o instrutor depois, ele falou que foi um pequeno ajuste que foi necessário no equipamento dele,
ele economizou um carro. Quem são essas pessoas que conhecem os equipamentos? São técnicos? Eles são engenheiros agrônomos Ah. treinados pelo Aplique Bem, né, pelo Instituto Agronômico, que é responsável por toda a parte técnica do programa. E acredito que o agronômico deve ter todos os equipamentos, né, para Sim, ele tem todos os equipamentos, ele conhece também todos os equipamentos de aplicação, né, necessários, e também os instrutores eles precisam estar extremamente bem preparados, senão o agricultor ele vai trucar. Né? Vai? Vai, truca. Ah, truca. Ele truca. 6 rebocos de grelha velha. Usa-se ainda aplicador costal, não? Usa-se muito. Né? Na verdade, se você pensar bem, o pequeno agricultor ainda representa a maior parte da agricultura brasileira. Claro, a gente vê, em termos de produção, é o grande agricultor, mas em termos de número, né, de agricultores, ainda é o pequeno agricultor, é o agricultor familiar. Então, se usa muito ainda a aplicação costal. Mas, independente do tipo de equipamento de aplicação, o que a gente quer é que o agricultor use da melhor forma possível a tecnologia que ele tem na sua mão. Né? Seja o costal, seja um tratorizado, um turbo, o que for. Porque mata, né? Você não pode beber, né? Não pode entrar no corpo. Falei do costal porque acho que alguma vez eu fiz alguma reportagem sobre isso e falava justamente que o costal você tem que tomar todo dia antes de usar, tem que olhar para ver se não tem vazamento. É esse tipo de coisa que vocês ensinam, né? Sim, desde um equipamento costal até os grandes, porque um vazamento ele pode estar em qualquer um desses tipos de equipamento, né? Então esse é um dos pontos de cuidado. Fala-se que a cultura do algodão é uma das que mais usa produtos químicos. É verdade? Confere isso, não? Olha, aí eu já não sei te responder, mas pode ser. O treinamento de vocês é para todas as culturas? Todas as culturas. Desde o hortifruti até... Sim. Na verdade, o programa foi desenhado inicialmente para o pequeno agricultor e muito mais para hortifruti, porque é onde a gente imaginou que poderia ter maior problema. Porém, já no primeiro ano, a gente começou a receber demanda de grandes agricultores. Né? Então, assim, que a gente não imaginava ir tão longe em pouco tempo. Então, do Mato Grosso, grupos grandes, assim, começaram a demandar o Aplique Bem. Pelo motivo que eu estava te falando, é muito caro, né? Então você não pode... Uma aplicação errada é um prejuízo, pode ser a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro, né? Exatamente. Porque depende da área que o cara tem, o que ele vai aplicar e tal. E normalmente o agricultor deve fazer pergunta, o que eles querem saber mais de vocês lá no campo? Muitas vezes eles... que eu falo daquela questão do trucar, é porque às vezes eles têm algum conhecimento que eles vêm de gerações, né? Então, às vezes, um certo tipo de calibração, ele tem um conhecimento que ele recebeu de alguém, e se a gente fala alguma coisa diferente, ele já truca em relação a isso. A mesma coisa em relação ao equipamento de proteção individual, eles perguntam muito o que deve se utilizar, se pode lavar, como deve ser lavado. Perguntam muito sobre os bicos, as pontas de pulverização. Né? Estou ouvindo. Como faz a calibração do equipamento. Né? Então, são diversas perguntas e depende muito, às vezes, do equipamento e também da localidade em que se encontra o agricultor. E muitas vezes a cultura também, né? Que ele está inserida. Então, o que a gente também explica, porque muitas vezes ele tem uma noção geral do equipamento, não sabe que existe, muitas vezes, acessórios específicos para aquele tipo de pulverizador. Então, isso, eles vêm, às vezes, com muita... falam assim, poxa, mas a pessoa da loja nunca me falou, né, que existia esse... Assim, poxa, é que ele também, às vezes, não sabe para que cultura você vai aplicar. Né? Então, mas tem acessórios específicos para cada tipo de cultura. Isso que a gente tenta demonstrar para eles também. Então, tem pergunta assim, tem vários tipos de perguntas nessa área. Porque a cultura do homem do campo, do empresário rural, que eu chamo, um pouco vem do pai, do avô, do tio, né? Quer dizer, que você falou familiar.
Mas é que tá tendo tantas inovações nos últimos tempos que eu acho que agora ele está dependendo mesmo de grupos como que a UPL tem, né? Porque é muita novidade, quer dizer, hoje você liga irrigação pelo celular, quer dizer, isso não tinha no tempo do pai nem do avô, né? Sim, nesse sentido, realmente a pergunta que fica deles é, poxa, o que eu estou vendo na internet, na mídia, é isso mesmo? Né? Será que se aplica à minha cultura, ao tipo de produto que eu uso? Sim, esse tipo de pergunta também vem bastante. Intervalo, dona Líria. Líria Ozoé. Ozoé? Na verdade, é Rousseau. Rossoi. Líria, eu perguntei para não errar, mas Mas não, tá ótimo. Líria Rossoi. Sua família é japonesa? É japonês. É, porque japonês, quando vem para o Brasil, ele tem um nome japonês É, e aí dá um nome. já, é, por- Meu, é brasileiro. meu amigo Juliano Iwai chama qualquer coisa menos Juliano, mas o nome brasileiro é Juliano. Então, eu tenho Líria, meu nome do meio é Sayuri. É o seu nome. Meu nome japonês é Sayuri. Sayuri. Então, eu tenho uma. Vamos ao intervalo, eu só começo a conversar e passo. Vamos ao intervalo, eu volto já já. Desculpa, errei até de câmera, Luiz. Já já estou de volta. Ok, Mercado Futuro é o programa, falando de aplicar bem defensivos agrícolas, um programa que é um programa feito pela UPL e está aqui comigo o gerente regulatória Líria Rosso. Rossoi. De novo. Líria Rossoi. A gente estava falando aqui sobre os orientais. Eu não conheço o Japão. A Ásia é o único lugar que eu não fui ainda, porque primeiro que eu acho um pouco longe daqui. E então a gente sempre espera, jornalistas tudo igual. Sempre espera um convite para ir à China, por exemplo, ou para ir a Tóquio também. Porque você indo num fica mais perto para ir ao outro, né? Até agora ninguém convidou. Quem sabe é um PL, né? Vamos ver. Mas a gente estava falando do programa aí do Tec Móvel. É que nem celular. É móvel, né? Telefone móvel. Esse programa tem prazo para acabar ou vai continuar? Não. E, por exemplo, se uma região aí que está vendo a gente, sei lá, ali, Campo Novo dos Parecis, Mato Grosso, se eles acharem que eles estão precisando de um treinamento lá, como é que faz para entrar em contato com vocês? Você pode entrar em contato através do e-mail no nosso site da UPL, solicitando, ou mesmo através do IAC. O IAC é a parte técnica, é a parte maquinária. É a parte toda de conhecimento técnico do IAC. Você sabe que eu acho que eu fui no lançamento desse programa. Quando foi lançado, você lembra? Foi há 12 anos no AgriShow. É capaz de eu ter ido. Sim, foi lá no AgriShow a gente fez o lançamento do Aplique Bem. Está há 12 anos já. Está há 12 anos. Porque tem um programa que custa, né? Ele tem um custo. Ele tem um custo alto, mas eu acho que compensa em relação a todas as coisas boas que a gente tem colhido em relação a uma aplicação segura, né? Que é não só para o agricultor, mas também porque consequentemente, a gente está levando um alimento seguro para a mesa do agricultor. Sim. Então, dessa forma, é um programa que a gente não tem prazo, né? Até inicialmente a gente ficou na dúvida se a gente conseguiria levar isso tão adiante. Né? Então hoje já se fazem 12 anos e a gente não vê nenhum momento assim, chegou-se a cogitar em acabar com esse programa. Você falou em pequeno agricultor, mas eu vou falar uma. Não sei se você tem resposta para mim, mas não custa perguntar. Se não souber, você fala, não sei, pronto. Esse Tec Móvel tem orientação para quem faz aplicação, digamos, com avião Ipanema ou não? Então, esse é o único tipo de aplicação que a gente não dá suporte. Né? Então, o restante, todos a gente tem treinamento, mas não para aplicação aérea. Porque a aplicação aérea é bem complicada. Né? Sim. Tem o vento, tem não sei o quê. Sim. Vai para o vizinho, é uma encrenca, né? Esse é o único que o Aplique Bem não atende.
Batatas, por exemplo, eu conheci vários produtores de batatas que diziam que gastavam uma fortuna com produtos químicos. Vocês vão em áreas de região batateira, por exemplo? A gente vai em todas as culturas, então a gente já foi para batata e para outras também. Como é que é escolhido isso? Isso que eu queria saber. Então, a agenda do Aplique Bem, ela é bem complicada porque a demanda é muito grande, né? Então, hoje a gente prioriza os nossos clientes. Então, o cliente UPL tem prioridade, mas como é um programa de parceria público-privada também, onde o IAC gostaria de levar, a gente também leva. Então, por exemplo, hoje a gente tem um veículo dedicado para o circuito das frutas, que é na região de Jundiaí, que foi uma demanda da região, então a gente tem levado também. Muitas vezes a gente tem também, às vezes, a Secretaria da Agricultura de algum estado ou mesmo universidade solicitando, a gente tenta encaixar na nossa agenda, né? Porque Quantas pessoas estão envolvidas aí pelo lado da Arista, da UPL, perdão? da UPL a gente tem uma coordenação, né? Seriam em torno de 3 pessoas envolvidas diretamente, né? E do lado do IAC tem os instrutores. Nós temos 4 instrutores, e além disso tem os estagiários e aí tem toda a equipe administrativa também. Para a gente, nosso tempo tá voando, para a gente entender, a UPL é uma empresa que vende produtos para ser aplicado na lavoura. Uhum. Qual a relação, o que melhora em termos de imagem, talvez, não sei, e em ter um programa desse, uma empresa que ela produz os produtos dela lá, fabrica os defensivos dela, mas quando ela faz uma parceria dessas, ela não está apenas falando dela, está ajudando todo mundo, não é isso? É isso. A imagem como é? O que é que move a UPL a manter o programa? É a imagem, a relação mais íntima com o seu cliente, isso aí. Eu acho que a gente ganha em várias frentes. O primeiro é porque a gente tem um programa de responsabilidade em relação a como o produto é utilizado, né? Então, em relação a UPL, ela tem toda uma preocupação de que aquele produto que a gente desenvolveu, que a gente trabalhou vários anos, ela seja usada de forma correta. Então, de certa forma, do lado da empresa, você assegurar que o nosso cliente está utilizando da forma correta, e aí ele tem os ganhos, né? Mas também dá uma vida longa para os nossos produtos, porque à medida que, dependendo do tipo de produto, se você utiliza da forma irregular, você pode estar encurtando a vida do produto, seja por problema de resistência, uma série de outros problemas que podem decorrer do mau uso do produto. Tem a questão da imagem, claro, a gente não veicula, não tem uma associação com nenhum produto da empresa, né? Até por ser uma parceria público-privada, a gente colocou em contrato, de que não seria feito propaganda de produto nenhum, né? E isso talvez tenha sido a melhor propaganda para nós, porque a gente não leva com esse vínculo de você ter que adquirir um produto, algo assim. É bem legal. Essa história do preservar o produto me fez lembrar, você falou, não tem nada a ver com isso, que é café, por exemplo. Café é o produto. O produtor produz direitinho, colhe direitinho, seca direitinho, torra direitinho. Enfim, todo o processo. Se o barista tiver a máquina desregulada, ele estraga tudo. É a mesma coisa. Exatamente. É isso. É isso. Lilian, nosso tempo acabou. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo. Vocês estão aqui perto de São Paulo ainda, a fábrica? A fábrica fica no interior de São Paulo. Mas é perto, não é? Nós temos 2 fábricas, perto de Sorocaba e outra em Ituverava. Eu fui na de Sorocaba. Vocês trabalham em São Paulo? Sim, o escritório, a gente também está numa transição. Tem o escritório da antiga Arista, que está em São Paulo, e o escritório da UPL em Campinas. Oh, melhor ainda, Campinas, melhor ainda. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. E eu estou à disposição. Quando tiver novidade, a gente volta a falar. Eu que agradeço. Obrigado. Arigato. Arigato. Sayonara. Eu chuto em qualquer posição aqui. Gente, essa foi a Lília da UPL. Vamos, amanhã tem mais. Só não tem sábado e domingo, de segunda a sexta, todo dia. Tchau, tchau.